Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E este é o segundo vídeo da série Por que os cristãos não devem temer o anticristo. Neste vídeo nós vamos falar a respeito do título que o anticristo recebe como o homem do pecado. Por que ele é chamado assim? Eu gostaria de poder contar com a sua ajuda para que esse vídeo fosse compartilhado com muitas pessoas. Nos tempos que nós vivemos, é muito necessário que as pessoas recebam essa mensagem para estarem instruídas. Amém? Então vamos lá. No último vídeo, eu trouxe aqui que o espírito do anticristo estava no meio dos judeus para tirar a luz de Jesus do mundo. Eu mostrei isso bem claramente. Depois, esse mesmo espírito estava usando a vida de outros, que com o mesmo desejo, ele queria tirar a luz, do mundo, matar aquelas pessoas que estavam trazendo a luz ao mundo. Primeiro, então, a igreja primitiva e dando sequência à igreja perseguida. Se você não assistiu o último vídeo, sugiro que você o assista também. Amém? Então, neste vídeo, nós vamos falar por que ele é chamado como o homem do pecado. E para isso, eu vou trazer para vocês um versículo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Nesse versículo diz assim: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, eu trago aqui referências bem específicas de um versículo ou dois, muitas vezes, mas isso não significa que você não possa ler o contexto, ok? É apenas para que o vídeo se torne mais curto. Mas sobre esse texto aqui, por exemplo, existe uma playlist que eu fiz de estudos sobre o arrebatamento. Então, se você for na aba da playlist, você vai encontrar estudos lá a respeito desse texto na íntegra, tá bom? Então, sobre o que diz nesse versículo, aqui está falando exatamente desse espírito que está na terra, conforme eu expliquei no vídeo passado, e que em dias finais do mundo ele começa a tomar uma proporção muito maior, começa a tomar conta de muito mais vidas, né? Não é só um imperador que se levanta para caçar os cristãos ou usando determinada religião para caçar os cristãos, isso se torna uma coisa muito maior. E esse espírito vai implantando ideias mentirosas. Como assim ideias mentirosas? São ideias que vão desconstruindo na mente das pessoas a salvação, desconstruindo a mensagem do evangelho, iludindo essas mentes com um forte ataque, usando ferramentas que são meios capazes de massificar a mente das pessoas. Massificar é quando torna um pensamento só em todas as mentes. Isso acontece através de veículos que têm essa capacidade. Amém? Então, são várias mentes com um único pensamento, que são pensamentos contra Cristo, contra o Evangelho, contra aquele que deu a sua vida por nós. Essa é a ferramenta para a apostasia dos últimos tempos. Se compararmos estas palavras do versículo que lemos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e colocarmos em comparação com os nossos dias, nós veremos a fidelidade do cumprimento da palavra de Deus.
A aceitação aos valores do homem do pecado precisa ser estabelecida para que então ele seja estabelecido. Primeiro, as pessoas recebem e aceitam tudo aquilo que ele traz. E depois vem então facilmente estabelecido o governo do anticristo. Então agora eu gostaria de chamar vocês a Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Diz aqui: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Esse é um número, irmãos, que está relatado no Antigo Testamento como o peso em ouro que Salomão recebia todos os anos. Então, o que acontece? Esse número 666 aponta para 3 espíritos que acompanhavam aquele homem. O primeiro é o espírito de sabedoria terrena. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver que ali está descrito vários pensamentos, vários insights, né? Em relação à sabedoria terrena. Ali não fala nada de salvação, não fala do céu. Fala de coisas terrenas. Como você pode viver bem aqui na terra? Então, aquele homem era um bom administrador, ele era bom na persuasão, ele era bom no marketing, bom estrategista, bom comunicador, entre tantas outras coisas. E é por isso que ele é tido como sábio. Mas a sabedoria dele era uma sabedoria terrena. E não é uma sabedoria conveniente a nós que somos seguidores de Jesus Cristo. É por isso que no livro de Tiago vai dizer que a sabedoria terrena é animal e diabólica. O segundo espírito que acompanhava aquele homem é o espírito da sensualidade. Ele possuía 1000 mulheres e um enorme apetite sexual. Para que ele conseguisse suprir essas 1000 mulheres. Sim, se você pensou que ele era incontinente, você está correto. O terceiro espírito que acompanhava aquele homem é o espírito da fortuna. Quando ele nasceu, ele já nasceu para ser muito rico. Ele já nasceu destinado para ser muito rico. Ele já nasceu destinado para viver no meio da riqueza e usufruir de tudo que ela poderia dar a ele. Então, sabedoria, 6. Sensualidade, 6. Fortuna, 6. Essas 3 características estão em toda a apologia trazida no pacote do engano pela mente do anticristo. A mente do anticristo é o que está por trás da apostasia. E essa apostasia vem exatamente das ofertas de todas estas coisas, né? A apostasia oferta a sabedoria dos antigos. Muitas coisas que nós vemos hoje em dia, se você fizer uma pesquisa mais profunda, você vai ver que está relacionada à sabedoria dos antigos. Ela nada mais é do que a sabedoria de Salomão. Também vemos aí depravação sexual, né? Todo tipo de depravação sexual. É uma oferta da apostasia, com certeza, e ambição. É por isso que quanto mais perto nós chegamos, falando em relação ao tempo, né, do domínio do anticristo, mais essas ideias estão sendo estabelecidas. É por isso que o mundo hoje parece muito com Sodoma e Gomorra. É disso que Jesus falou quando profetizou lá no Evangelho de Lucas. Nesse momento, vidas estão recebendo desta doutrinação pela leitura, pela TV, pela internet, através das músicas, das séries,
nas escolas e em muitas outras formas. Então, queridos, tudo isso é proveniente da mente do anticristo. Ela quem está fazendo as pessoas criarem uma casca. E quando você vai falar de Jesus para as pessoas rejeitam. Nós temos que orar muito pelas vidas que estão perdidas, pelas vidas que estão enganadas, né? Que estão nisso de maneira que elas nem sabem onde estão se metendo, o que estão fazendo, enfim. Nós temos que orar muito por essas vidas. E eu gostaria de convidar você a continuar nessa série. Eu gostaria de convidar você, aguarde aí o próximo vídeo que vamos trazer. Eu quero explicar detalhadamente a respeito deste homem. Mas eu creio que neste vídeo deve ter ficado claro aí a mensagem de por que ele é chamado o homem do pecado. Ele já está, né, com a sua mente bem divulgada, com a sua mente aí por trás da apostasia que tem acontecido nos nossos dias. Ele está aí movendo as situações, mas eu quero dizer para você que você não deve temer o anticristo. O verdadeiro cristão não deve temer o anticristo. E eu vou dizer para vocês exatamente o porquê até o fim desse estudo bíblico, tá bom? Então continue nessa série, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.